A Isabel é uma educadora de infância, né? Depois ela pode se apresentar melhor, se você quiser contar um pouquinho, Isabel, da tua trajetória, né? Não sei se você quer falar alguma coisa da tua trajetória para as pessoas conhecerem. Você quer falar um pouquinho, Isabel? Pronto, sou educadora de infância, há muitos anos, muitos. Eu tenho 60 anos, portanto já formei com 20, portanto há muitos anos que estou por aqui. A minha trajetória tem sido muito diversificada. Tenho que falar calmo, eu já sei. Ah, ah, Trabalhei em diversos sítios, no Ministério, nos serviços centrais do Ministério de Educação, 10 anos, trabalhei em equipas de educação especial, trabalhar com meninos com problemas, fui coordenadora de equipa, tive no norte de Portugal a trabalhar durante 10 anos. Pronto, a minha experiência dei formação em escolas privadas, auxiliares da ação educativa que auxiliam as educadoras em sala. Pronto, fiz muita coisa, muita coisa. Neste momento estou a trabalhar numa escola grande que tem jardim de infância, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. Portanto, é até ao 9º ano, é uma escola muito grande, uma escola que tem muitos problemas, é uma escola chamada Território Educativo, de intervenção prioritária, porque tem crianças de muitas etnias, tem crianças com problemas graves de desenvolvimento. Pronto, é uma escola que tem uns apoios grandes e tem muitos recursos. E tem a minha sala com 20 meninos. E é um trabalho lindo, né? Eu tive a oportunidade de ver por mais de uma vez. É, assim, uma pessoa que eu admiro imensamente. Assim. Então, falei, gente, a Isabel precisa contar a experiência. Já teve uma participação no Baguncei, né? Eu anotei umas coisas aqui que eu queria começar refletindo, né? Sobre o que está acontecendo em Portugal. E claro que não tem como a gente transpor o que está acontecendo em Portugal para o que vai acontecer ou não vai acontecer no Brasil. Mas eu acho importante a gente partir da experiência do que vocês estão à frente para pensar o que vai ou não vai acontecer aqui. Aí eu anotei assim, ó, Isabel, Portugal se fechou cedo. Antes mesmo da imposição de uma quarentena pelo governo, os portugueses já estavam em casa. Com o passar dos dias, a solidariedade começou a ganhar espaço. As padarias oferecendo café da manhã aos profissionais de saúde como cortesia. Os cozinheiros voluntários para os hospitais. A mais famosa livraria do país passou a doar livros do seu acervo em um drive-thru inédito no mundo para que as pessoas não deixassem de ler. A livraria Lelo, no Porto. Né? Eu fiquei encantada, eu tive a oportunidade de visitar aquela livraria, então quando eu vi tudo isso, eu fiquei assim, encantada. O governo suspendeu os aluguéis até junho para aqueles que com mais dificuldades econômicas e fez um enorme pacote de socorro às empresas. Houve regularização dos imigrantes durante a pandemia, para que tivessem acesso ao Sistema Geral de Saúde, como se fosse o nosso SUS, não exatamente, mas enfim. Faixas como ninguém fica para trás, atendimento social de quarentena, e vai ficar tudo bem, foram estampadas em lugares públicos. Apesar de nem todos os políticos concordarem com as ações, o que se ouviu foi: não é hora de oposição. É isso mesmo, Isabel? É desse modo, acolhidos, que os portugueses se sentem nesse momento? É isso mesmo, e retrataste muito bem o que se passou durante esta pandemia, que pronto, que ainda não terminou, mas que está melhor, não é? Nós temos um governo que apoiou e deu confiança muito a todos nós, não só o governo, como o Presidente da República, embora eles sejam de fações diferentes. Nós temos um Presidente da República que é de centro-direita, e temos um primeiro-ministro que é de centro-esquerda, é socialista, mas que naquele momento era preciso dar confiança às pessoas, era preciso que as pessoas percebessem
que a saúde é importantíssima. A vida é a coisa mais importante da vida. Isto são palavras do Presidente da República, numa aula que deu ontem na televisão para os alunos. E ele dizia que a vida é a coisa mais importante da vida. Por isso, temos que tratar desta pandemia. Pronto, e com todo este apoio de um primeiro-ministro, de um presidente, as pessoas acataram e não se juntavam e passaram imenso tempo em casa, e sentia-se que as pessoas colaboraram todas, e por isso isto não teve aquela repercussão tão grave como houve em Espanha e como houve em Itália e como vocês têm aí no Brasil, que aí sim é terrível, não é? Porque nós precisamos de nos sentir bem, nós precisamos de ter confiança em quem nos dirige, sem dúvida. Isto aplica-se, é transversal, não é? Se nós tivermos confiança, nós conseguimos. Portanto, tudo o que tu disseste é muito verdade. Foi isso que aconteceu no nosso país. Eu acho importante a gente começar por esse caminho, assim, seguir esse caminho para as pessoas entenderem qual é o contexto, né? Porque quando a gente olha para Portugal e pensa como já voltaram, como estão nesse lugar, como estão nessa posição, para a gente entender realmente qual é o contexto político, qual é o contexto de envolvimento das pessoas, para entender como se chegou, né, nesse momento de retomada das crianças, e daí sim a gente entender os protocolos. E daí, Isabel, eu peguei para a gente conversar e para eu poder ter um parâmetro da condição de trabalho, eu peguei aquele documento da APEI, né? A APEI, para quem não conhece, é a Associação de Profissionais de Educação da Infância. E a APEI elaborou um documento denominado, depois eu vou colocar no blog à disposição, que se chama Contributo para Assegurar a Qualidade Pedagógica em Educação Pré-Escolar de 3 e 6 anos em tempo de Covid. E eu fiquei muito contente, assim, porque eu reconheci vários nomes lá, né? A Ana Arthur, a Assunção, né? A Maria Manuela de Matos, a Ana Tereza Brito, pessoas que eu tinha conhecido aí. Eu sei que, além desses, muitos outros educadores fizeram parte, né? E, enfim. E eu acho que a forma de organização desse documento, né, olhar para a direção e falar, olha, a direção cabe isso, 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 as equipes educativas, que vai discutir o tempo, que vai discutir o espaço, olhar para as crianças, olhar para as famílias, eu acho que a forma como foi organizado esse documento ajuda muito a nós aqui no Brasil pensar na nossa forma de organização também, né, ele traz luz para a gente pensar na nossa forma de organização. Eu gostei muito desse documento. Então, eu organizei as perguntas, as curiosidades, com base em tudo que eu tenho convivido aí com os professores, e os professores me perguntam, com base nesse documento, mas você fique muito à vontade para ir falando o que você tem para nos contribuir, né? Isso. E a primeira pergunta, assim, que eu fiquei pensando é, esse documento, ele ajudou vocês nessa reorganização, nessa organização da volta às atividades? Na prática, ele efetivamente ajudou, Isabel? Sim, ele ajudou, embora esse documento tenha sido feito antes das creches abrirem. Pronto, foi um documento muito dirigido às creches, que foi quem abriu aqui em primeiro lugar. Nós tivemos... 0 a 3 abriu primeiro aí, né? Como? A creche, 0 a 3 abriu primeiro. Abriu primeiro, 15 dias antes do pré-escolar. Claro que esse documento foi importante e foi muito importante para quem abriu a creche, foi muito importante. Depois saiu um outro do Ministério da Educação quando abriu o Jardim de Infância. Eu não sei se tu tiveste acesso a esse documento. Não, eu não vi esse outro. Pronto, que é um documento mais simples, e mais direto para o pré-escolar. No entanto, cada jardim de infância tem a sua especificidade. Ele traça umas linhas orientadoras. O que ele diz é que os espaços onde as crianças devem estar não podem ser espaços fechados. Ou seja, as salas têm que ser bem arejadas, portas abertas,
e todo o tempo que a criança está no jardim de infância deve estar, sobretudo, no exterior. Claro que nós temos um exterior quente no verão, mas felizmente não tem estado muito calor, que foi uma coisa boa que nos tem acontecido, não é? Mas pronto, mas que há estratégias para também superarmos esse calor, que é ter muita água e aí eles refrescam-se com a água, é ter sombras e também podemos acautelar esse calor que eles apanham no exterior. No entanto, portanto, esse documento tinha essas linhas gerais e tinha as linhas gerais do que deveríamos ter na sala, ou seja, o que eles falavam é que não podíamos ter muitos materiais. Porquê? Porque todos os materiais têm que ser desinfetados todos os dias em diversos tempos. Isso eu vi também no documento, né? Eu até tinha colocado mais para frente, mas a gente pode falar disso já, que é uma grande preocupação, né? O que muda em relação aos materiais, né? Eu acho que muda também a questão da quantidade, da organização, da forma de disponibilidade dos materiais. Eu acho que você podia contar para nós, assim, a grande mudança nessa organização. Pois, eu acho que é importante vocês saberem que nós podemos ter todos os materiais que temos em sala, só que em tempos diferentes. Abrimos a sala com muito pouca coisa e com coisas que possamos limpar rapidamente ao fim, ao meio da manhã, à hora do almoço, ao meio da tarde e ao final da tarde. Depois, imagina, pensemos em jogos, tenho 6 jogos. Esses 6 jogos estão durante uma semana e ao fim dessa semana saem e entram outros. Com os livros a mesma coisa, temos meia dúzia de livros, ao fim de uma semana ou de 4 dias saem esses livros e entram outros livros. Peças de construção, eu retirei os legos, que eram peças muito pequeninas, e coloquei peças em madeira grandes para fazerem construções, para que possam rapidamente limpar. Porque isto é incrível. Uma criança está a desenhar e ela coloca o lápis na boca. Mas sem querer, rapidamente coloca. E rapidamente a outra criança pega nesse lápis e coloca também na boca. Portanto, é muito difícil, por isso é que temos que ter muito poucos materiais, entende, Cassiana? Para que se possam estar sempre a desinfetar. E neste caso nós temos uma desinfecção às 10 da manhã, à meia da manhã, temos uma desinfecção ao meio-dia, quando vão almoçar, e temos outra desinfecção às 3 e outra desinfecção ao final do dia. São muitas desinfecções. É importante a gente falar que o grupo, ele permanece, né? Ele permanece o período na escola, é o mesmo grupo, né? E para as pessoas entenderem, assim, como que a gente está, do que você está falando. E também, como é que foi preparada essa volta? Os professores, eles se reuniram antes, eles se prepararam, como é que vocês se organizaram para esse momento de volta? Portanto, nós reunimos, falámos sobre que professores é que estavam em condições de iniciar, porque há professores que têm doenças que não lhes permite usar máscara, como bronquites, asmáticas, pessoas que têm doenças do nível no foro cancerígeno, e essas pessoas podiam não abrir, não ir para o direto, não continuarem em casa. Só iam os profissionais que estavam em condições de ir e que queriam ir. Pronto. Basicamente é isso. Eu falo por mim que eu tenho um problema de saúde, mas eu fui. Pronto, arriscando também, mas tendo muito cuidado. Mas achei que era necessário nós estarmos. E é necessário, tal como os médicos estão na linha da frente, eu achei que também devia estar. Enquanto eu tenho o meu vencimento ao final do mês, mesmo se não trabalhar, eu sei que há pais que não têm esse vencimento ao final do mês.
e têm que ir trabalhar, portanto, têm que deixar os seus filhos. E eu a pensar nisso, eu fui trabalhar. Mas pronto, temos colegas que não foram trabalhar. E tínhamos auxiliares que não podiam ir trabalhar porque estavam com os filhos em casa, tinham filhos em idade de escolar e estavam a apoiar os filhos. Portanto, foi preciso perceber quantos educadores tínhamos, quantas crianças tínhamos para abrir sala e quantos auxiliares tínhamos para nos ajudarem. Porque os auxiliares têm que ser mais, não podem ser os mesmos. Tem que haver auxiliares que fazem a entrada das crianças na escola, que têm que desinfetar as crianças quando entram, têm que as acompanhar à sala por um percurso, que depois é limpo. Há uma série de procedimentos que foi preciso pensar. E foi tudo pensado. Horários de entrada e número de crianças em sala. Ou seja, nesse documento também diz que sempre que a sala exceder os 10 meninos, tem que se fazer 2 salas. Dividir os meninos. Vocês resolveram que nenhuma turma teria mais que 10 crianças por turma, é isso? Não podia. Porque em termos de afastamento, quando se sentam à mesa, tem que ter pelo menos uma cadeira de intervalo. Portanto, há uma série de procedimentos, o espaço também tem que ser maior, porque em 20 crianças naquele espaço era impossível, estavam todas em cima umas das outras. E então tivemos que fazer, de perceber quem é que ia e quem é que não ia. Contactámos os pais e os pais disseram logo quem ia e quem não ia. Nós temos no total, em tempo normal, temos 60 crianças. Em tempo de pandemia, temos 20 crianças. Mas não numa sala, vocês têm 60 na educação infantil, né? Sim, 60. Na sua sala tem uma média de 20, 25, sim, não é? 60, sim, Cassiana, 60 na minha escola, que são 3 salas. Sim. 20 em cada sala. Sim. Agora numa sala temos 4, noutra sala temos 7, e noutra sala temos 8, salvo erro, 8 são 16, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 4. Eu acho que é importante contar isso para as pessoas, que foi dada a oportunidade, mas que alguns pais optaram por não levar as crianças à escola. É isso, claro, né? Sim, é. Há pais que optaram por não levar, porque estão em casa, porque estão em teletrabalho e não querem levar os meninos à escola. Outros pais têm filhos em idade escolar e precisam de estar a dar apoio a esses meninos que não vão à escola e os irmãos também não querem ir. E ontem nós conversamos um pouquinho, porque agora é bom que tem chat aqui, chat, não sei, o povo está colocando pergunta, né? O João está perguntando assim, e a questão do cumprimento dos dias letivos. E ontem nós conversamos pelo telefone e eu fiz essa pergunta para você, eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas aqui. Isadora, fica usando o computador do filho, não tem vergonha não, minha filha, confundindo a minha cabeça. O povo aqui é assim, sabe, Isabel? Eles colocam o computador do filho, daí confundem a cabeça da gente. Você não tem que fazer atividade para a criança que ficou em casa. Você está lá na escola, mas você não tem que ficar fazendo teletrabalho agora para o grupo que ficou em casa. Acho que você podia contar um pouquinho da sua experiência também. Ok. Portanto, eu tinha um grupo de WhatsApp em que na altura da pandemia nós falávamos, havia propostas de atividades para casa, havia vídeos, portanto, havia umas interações todos os dias. Logo que começou a escola, os pais foram avisados que deixava de haver. Eu estou com os meninos na escola e deixo de fazer contacto com esses meninos que estão em casa. No entanto, sempre que os pais precisarem de alguma coisa, de algum esclarecimento, de alguma dúvida, de algum conforto, eu estou presente. Portanto, eu posso dar. Só que deixo de ter aquela rotina todos os dias de acompanhar aqueles meninos e aquelas famílias, que também
muito importante o acompanhamento das famílias, muito importante. Você sabe que na outra conversa que você fez com o blog, eu já senti isso na tua fala, né? É tanta tranquilidade na relação com as crianças, na relação com as famílias, sem esse peso daquela cobrança, né? Ah, eu faço porque a escola me obriga, mas eu faço porque eu me relaciono com as famílias, e é completamente diferente. E a pergunta da Isadora, eu acho que até eu sei responder, porque eu já tinha feito essa pergunta para a Assunção. A escola não é obrigatória, né? A educação infantil não é obrigatória em Portugal, é isso, né? Não é obrigatória. Não, então, é facultativa. É facultativa, só vai quem quer, embora quando optam por ir, há uma responsabilidade de levarem o menino à escola, porque tiveram essa opção, não é? Aí, se o menino falta, muitas vezes, a família tem que dar um esclarecimento ao educador, porque é que o menino está a faltar, tem que ter uma palavra com ele, embora ela seja facultativa, não é? Mas logo que se inscrevem e que querem frequentar, há um compromisso relativamente ao grupo e ao educador. Ótimo. Vocês podem, eu fiz as minhas perguntas aqui, mas vocês podem colocar também, tá? As perguntas de vocês. Acho que tem uma da Cris ali também, deixa eu ver o que é. E as crianças que não voltaram, continuam tendo acompanhamento à distância? Eu acho que não, é isso que a Isabel acabou de falar, né? Já respondi, não tem acompanhamento à distância, já acabou o acompanhamento. Elas podem ir, aliás, as 20 poderiam ir, ficariam 10 comigo e 10 com outra educadora que o Ministério colocaria, uma pessoa que elas não conheceriam, não é? Mas poderia-se abrir outro espaço para esse grupo. Deixa de haver esse acompanhamento, já respondi. A Isabela fez uma pergunta. Eu não sei por que eu fiquei fazendo roteiro de perguntas, sendo que o povo faz mais pergunta que eu, viu, Isabela? Não precisava nem eu ficar fazendo. A Isabela perguntou assim, ó, com relação aos profissionais da limpeza, foram contratados mais pessoas para isso, por haver aumento da carga horária de trabalho? Não. A escola, como está fechada, a escola é grande, como está fechada, fomos buscar funcionários a outros ciclos. Portanto, foram fazer trabalho no jardim de infância, trabalhariam na zona do primeiro ciclo, do segundo ciclo e vieram para o pré-escolar. A limpeza é feita por elas, não é? Por elas. É importante a gente falar que não são profissionais da limpeza, né, Isabel? Pelo que eu entendi. São professoras, auxiliares, eu acho que é importante dizer. Chama-se, o nome aqui em Portugal é assistentes operacionais. Ou seja, são pessoas que trabalham connosco em sala, e são pessoas que são animadoras também, socioculturais, e são pessoas que trabalham no primeiro ciclo nos corredores, a levar livros de ponto e a fazer limpeza em sala, no corredor e em sala, sim. As que vieram do primeiro ciclo não têm a formação que as minhas têm, é mais para limpeza. Certo. A Kátia está fazendo uma pergunta que, na verdade, é aquele vídeo da Isabel, vou falar para ela, acesse o blog Baguncei, que já tem uma resposta. Que ela está dizendo assim, ó, antes do retorno, quais eram as atividades envolvidas com as crianças e qual a via de acesso? É um pouco daquela história que você contou no outro vídeo, né, Isabel? Não entendi. É assim, ó, ela está perguntando, antes das crianças voltarem, o que vocês faziam com as crianças? Eu acho que os projetos que você contou naquele outro vídeo, o vínculo com as famílias, eu acho que ela podia assistir aquele outro vídeo que fica mais claro, né? Fica mais claro. O que nós fazíamos antes da pandemia? Isso. Não, antes da pandemia, não. Antes do retorno agora, no período que as crianças estavam afastadas. Sim. Eu não sei se falei no outro vídeo, mas pronto. Ela quer saber que tipo de projetos e que tipo de desafios. Ok. Pronto, os desafios eram muito ao sabor dos dias, era muito ao sabor do que se passava no mundo. Estou-me a lembrar que um museu lançou um desafio porque era um dia da baleia, acho eu, uma coisa qualquer, e eu achei interessantíssimo, e então contava-lhes um pouco da história dos baleeiros e lançava o desafio
para que pudessem também participar com desenhos e com histórias para esse museu. Portanto, acabava por serem coisas da vida, do que se passava no mundo. E eu acabava por fazer esses desafios a esses meninos. Mais coisas, o trivial de casa. Muitas vezes nós, em casa, a mãe está a pregar um botão, estou-me a lembrar, está a pregar um botão. Se calhar era importante, neste período, os filhos aprenderem a pregar um botão. E eu tenho eu por acaso escrevi aqui uma coisa interessante que tem a ver com isto, com as propostas de trabalho. Nós vivemos neste momento uma situação única, nunca se tinha vivido uma situação destas. Uma situação em que as crianças estão mais tempo com as famílias e assim as famílias conhecem mais as suas crianças e as crianças conhecem mais os seus pais. Sim. E pronto, e é nesta relação que eu acho que é muito positiva o que aconteceu, apesar Sim. da desgraça. Com certeza, teve muita aprendizagem nesse tempo, né? Exato. Eu tenho duas perguntas ali, mas antes eu estou curiosa para saber uma coisa. Vou esquecer do povo ali, vou fazer de conta que só eu estou aqui agora. Como é que foi o primeiro dia das crianças, Isabel? Eu estou muito curiosa, que eu vi uma foto, daí eu fiquei curiosa, eu quero saber. Pronto, o primeiro dia foi um dia de As crianças entraram e quando nos viram todas de máscara, elas sabiam que nós iríamos ter máscara, mas as carinhas delas ficaram o primeiro momento. E de repente tudo começou normal. É engraçado a capacidade que eles têm de se adaptar. É uma coisa incrível. Só que nem todos, não é? Nem todos. Nós eu tive um menino em sala e a minha colega também teve um menino em sala. Isto de 20, tivemos duas situações. Na minha sala, um menino que no primeiro dia vomitou tudo. Tudo que comeu, ele vomitou. Ele não conseguia sequer falar. Portanto, ele emocionalmente estava instável. Uma pessoa com problemas emocionais, o pensamento e a ação não se conseguem conjugar. Para uma pessoa estar bem, ela tem que ter toda a informação, todo o pensamento e usar na ação. E ele não estava a conseguir. E eu depois falei com a mãe, pronto, falámos com a mãe, eu esperei pela mãe quando a mãe chegou, e eu falei com ela e achei que era importante ele não ir todo o dia, ir só uma parte do dia, não almoçar, porque pronto, isto é um bocado psicossomático, ele no dia seguinte iria fazer igual e não iria comer, iria estar mal novamente. E então fizemos isso durante uma semana, ele só ia de manhã e ia almoçar a casa. Ele já estava diferente. Depois, a semana passada, ele começou a almoçar. O primeiro dia custou um bocadinho, não comeu a sopa, estava muito nervoso, muito tenso. Neste momento ele está bem, está super tranquilo, mas foi um menino que foi difícil a adaptação a esta nova rotina, a este novo contexto. Muito difícil. A minha colega também, um pouco diferente, o menino chorava, quando era deixado chorava, coisa que nunca aconteceu, que ele anda lá há 3 anos e nunca aconteceu. Há situações destas e nós vamos nos deparar com estas situações, eu já alertei também os meus colegas de outros ciclos, vai acontecer em setembro. Vão acontecer problemas emocionais que eu estava muito nervosa também no primeiro dia. Quando eles entraram, eu disse-lhes um abracinho. E eles disseram assim, ai Isabel, mas acho que não pode ser. Não tem um abracinho, né? Eles estão tão acostumados, né? Acho que não pode ser. E todos os dias eu chego e aquele abracinho, e eles vêm assim e fogem logo. É muito engraçado como eles se adaptam à situação. Eu tenho aqui uma frase muito engraçada do primeiro dia que registrei.
de uma menina. Eu não sei se vocês percebem o termo, mas se não perceberam, digam. Tá. Ela estava sentada à mesa comigo e olha para mim. Deixa-me dizer, eu não falava muito das questões da pandemia, não era para falar. Era para falar se eles quisessem, não é? Mas não fazia perguntas. E ela diz-me assim: ó Isabel, como é que te aguentaste? E eu devolvi-lhe a pergunta e disse: e tu, como é que te aguentaste? E ela diz-me: sabes, desenhava muito, desenhava tanto e as histórias que eu ouvia só para aguentar. Achei delicioso. Delicioso. É isso mesmo, né? E quem ficou na tua sala, assim, igual eu fiquei, e vê o teu encantamento, né? E a tua relação com as crianças, e agora saber que não tem esse contato físico, né? Tá ali, mas não tem o físico, né? Então, mas tá junto, tá na relação, não tem como não interagir com as crianças, né? Não existe isso, né? Ai, que desafio, né, Isabel? Tem várias perguntas aqui. Vamos ver se a gente dá conta de algumas. Não sei teu tempo aí, né? Teu horário, mas vamos tentar dar conta de algumas perguntas aqui. A Cláudia Albuquerque, ela pergunta assim: quantos dias as crianças ficaram sem aulas? E como retornaram psicologicamente, tanto as crianças quanto os pais? Eu acho que psicologicamente você já respondeu agora nesses exemplos, né? Sim. Quantos dias as crianças ficaram sem aulas? 2 meses e meio. E é importante contar que o calendário de vocês é diferente. Vocês terminam o ano letivo agora, né, Isabel? Agora, 26 de junho. Daí vocês entram em férias de verão, né? Uhum. E daí vai ser bom, na verdade, né? Vocês só voltam em setembro, é isso? Sim, só voltamos em setembro. Já estamos a fazer reuniões para saber como é que vamos voltar. Como é que vai ser. Certo. Como é que vamos nos organizar. No pré-escolar é sempre muito difícil virem em tempos diferentes. No primeiro ciclo, sim, podem vir de manhã uns e à tarde outros. No pré-escolar vamos ter que vir todos. Mas pronto, vamos ver se temos que abrir mais alguma sala para dividir mais, para os grupos não ficarem tão grandes. Vamos ver. Pusemos essa hipótese, vamos ver. Certo. A Cristiane, ela está perguntando assim: foi feito algum acompanhamento avaliativo do trabalho remoto? Não. Por que trabalho avaliativo? Não, nem é necessário. Para que vamos avaliar esse trabalho? De certeza que é riquíssimo, não é? Com os pais. Sim. A Maíra está perguntando assim, ó, sobre os trabalhos desenvolvidos com as crianças, o que mudou no planejamento e na intencionalidade? O que mudou na prática? A escolha dos espaços pelos abertos, dos materiais, eu, em vez de pegar meu óculos, né? A escolha dos espaços dos espaços pelos abertos, dos materiais pelos que menos oferecem risco de contaminação, tudo isso está sendo levado em consideração? É boa essa pergunta, porque eu tinha colocado uma pergunta aqui para você explicar um pouquinho essa coisa de utilizar mais os espaços abertos. Eu acho que a gente podia aproveitar essa pergunta da Maíra e falar desse planejamento nos espaços abertos também, do movimento que você fez com as autarquias, eu acho que é importante isso. Pronto. Nós, como sabíamos que tínhamos que utilizar o espaço exterior, muito mais do que o espaço interior, nós temos um recreio comum enorme, a Cassiana conhece. Tivemos que dividir esses recreios, esses espaços exteriores, com fitas, simplesmente uma fita, que para cada sala ter o seu espaço. E eles percebem isso e não entram no espaço do outro. Vêem-se, conversam, é muito interessante. Mas não tínhamos muitos materiais. Eu tinha cordas, tinha meia dúzia de bolas, mas pouca coisa. Claro, temos terra, eu fui à praia, trouxe conchas e trouxe pinhas do pinhal e trouxe madeiras, pronto, trouxe alguns materiais que eles podiam também brincar com terra. Eles têm uma cozinha de lamas que fazem paparocas lá fora, que eu já tinha. E pedi à autarquia algumas coisas. Portanto, pedi à autarquia que me facultasse tabelas de basquete para que eles pudessem jogar, porque não podemos ir ao espaço onde se joga.
aos campos onde se jogam. Pedi às autarquias trotinetes para eles andarem, para se movimentarem cá fora. Pedi à autarquia a parede, uns apoios para se fazer escalada horizontal. Uns carros grandes também para eles brincarem cá fora, bolas de basquete. Portanto, pedi uma série de coisas à autarquia que eles fizeram questão de comprar e vieram entregar. Ainda não está tudo, têm vindo a entregar pausadamente, mas bastantes coisas já vieram para o espaço exterior. Pronto, para conseguirmos que esse espaço exterior... Uma coisa interessante, a autarquia é como se fosse o município para nós, né? A autarquia é o município, é a Câmara. A Isabel falar isso para a gente perceber que não somos nós sozinhos que vamos conseguir promover isso, a gente precisa dessa ajuda, dessa parceria, né? E quando a Isabel conta isso, o que ela tem pensado, o que ela tem pedido, o que ela tem feito, se mobilizado, até a Isabel me contou de um banco, eu não sei se a Regina está aí, tá? Mas eu vou pedir para a Isabel me contar a história desse banco. A gente tem uma professora aqui em Londrina, Isabel, que ela cria coisas fantásticas para a escola, depois eu vou te mandar umas fotos, tá? E a Regina, ela precisa escutar você contando do banco. Conta do banco que você pediu, por favor. Eu fui, há 3 anos, fui à Itália, a Veneza, à Bienal de Arquitetura, que eu gosto de ir. E então vi lá um banco enorme, redondo, feito em madeira, e então pedi um banco igual a esse, mandei a fotografia para que nós pudéssemos conversar, mantendo o afastamento. Conversar cá fora, todos juntos, mantendo o afastamento. É um banco redondo, é um banco lindo, enorme. Dá para fazer outras coisas, mas para esta altura, então, eu desejaria imenso esse banco. Não sei se me vai chegar, a carpintaria ficou de o fazer, da autarquia, da Câmara, do município, como vocês dizem, mas que é um banco muito bonito que eu posso disponibilizar à Cassiana também, a fotografia dele. Aqui a Regina vai construir com o marido dela. O município boa. Não vai, mas a Regina e o marido dela vão. A Regina. Eu conheço uma Regina daí, mas se não, calhar... essa é outra. Essa daqui de Londrina. Essa outra também pode ser, mas essa daqui vai construir com o marido dela. Ok. A gente vai fazer o banco. Bom, vamos lá. Vamos às perguntas, então. Aqui, ó, a Andressa está perguntando, e o toque, como fizeram para minimizar as possibilidades de contágio? De contágio nosso, em relação aos meninos? Contaminação, Pronto. Nós usamos todas máscara. Os assistentes operacionais fizeram o teste do Covid. Uhum. Os professores, os educadores não fizeram. O Ministério não fez o teste do Covid. Achou que não deveria fazer. Nas creches foi feito. Nos jardins de infância públicos não foi feito. Foi feito só para os assistentes operacionais. Uhum. Nós usamos todos máscara, todo dia. Não tiramos nunca. E temos gel líquido nas salas, à entrada e à saída, para desinfetar as mãos. Temos um líquido que colocamos também nos sapatos quando entramos na escola. Embora depois nós mudemos o calçado, temos outro calçado. E os meninos também, os meninos quando entram, tiram o calçado que trazem da rua e calçam um calçado só para a escola, só para o jardim de infância, para estar na escola. Tá? Sim. Era isso que ela queria saber? É isso. A Patrícia está perguntando uma coisa que eu acho que também você já falou, né, quando fala da avaliação e quando a gente fala da não obrigatoriedade, mas eu acho importante, como ela colocou ali, as crianças que não estão indo para a escola terão alguma consequência, por exemplo, faltas e depois reposição do conteúdo? Não há conteúdos, não é, aliás, esses, mesmo para os outros ciclos, que são ciclos avaliativos, que têm fichas avaliativas, eu sou da opinião que não deve haver avaliação, o tipo de avaliação não pode ser de maneira nenhuma, quem estava com os meninos eram os pais, não podemos ir avaliar os meninos
das suas aprendizagens. Eles de certeza que fizeram imensas aprendizagens, independentemente de não terem feito aquelas que o professor queria que eles fizessem. Mas o pai, a mãe, não são os professores. Certeza que lhe deram outras coisas tão ou mais importantes que a matéria curricular. É a minha opinião e é tão importante isso que você está falando, porque é uma briga, né? É querer colocar o pai como um professor, ou ao mesmo tempo desvalorizar o que o pai tem ensinado de forma de vida humana mesmo, né? Que não precisa curricularizar o trabalho da família, né? Enfim, a gente está numa briga aqui por conta disso. A Jaqueline está perguntando, aqui a gente briga por causa de tudo. A Jaqueline está perguntando, aconteceu de alguma criança ou professor ter o contato com o vírus nesse retorno? Não aconteceu. Nós temos uma sala, que é uma sala que foi criada, que se chama Sala de Confinamento. É uma sala que foi criada, se houver alguém com febre, que é retirada para aquela sala. Tem um termómetro para medir a febre, tem água, tem umas bolachinhas, tanto para o adulto como para a criança, que depois chamamos, telefonamos para o hospital e temos um percurso traçado no chão que os meninos sabem que não podem pisar, que é o percurso de quem está infectado. Pronto, embora não tenhamos ninguém infectado, mas de qualquer maneira eles sabem que entre aquelas duas linhas amarelas eles não passam, porque é a área do infectado, supostamente infectado. Pronto, isso está tudo no plano de contingência, teve que ser. Era isso que ela queria saber. Sim. Nossa, tem tanta coisa aqui, não sei se eu vou dar conta de perguntar, mas a Renata está perguntando quantas horas aproximadamente as crianças ficam na instituição. Isso é muito variado. No documento, tanto da APEI como do Ministério da Educação, o que diz lá é que devem estar o tempo o menos possível, portanto, só mesmo aqueles que necessitam. Claro que não acontece de todo. Elas entram, muitos meninos entram ali às 8 e saem às 5h30 da tarde. Pronto, nós gostaríamos que tivessem menos tempo ainda, mas não é possível. Não é possível. E a mesma pessoa daí a Maria está perguntando se quando voltar, depois de tudo isso, se vocês estão pensando em voltar de forma escalonada, né? Tipo, horários diferentes. Isso vocês ainda estão pensando. Isso está-se a pensar tudo. Está-se a pensar na organização, nas pessoas que vão estar, quem vai estar, se vamos abrir mais salas para dividir os meninos, estamos a pensar nisso tudo agora. Estamos a ter reuniões para pensar o novo ano. Sim, e a Nete está perguntando se as crianças têm horário de sono após esse retorno. Não, elas não dormem a sesta na escola pública, não dormem a sesta. Ou seja... não, de 0 a 3 daí não tem público, né? Não tem público, é das 3 às 6. Portanto, não dormem. Há muitos meninos que com 3 anos, quando entram na escola, mas isso é no início do ano, que têm vontade de dormir. E nós deitamos-los, pronto, dormem no colchão, colocamos um colchão e eles adormecem, os mais novos, mas depois começam a habituar-se a não dormir. Embora eu acho que é importante o descanso, mas nós não temos condições para que isso aconteça para já. Sim, e é importante também, para quem não sabe, que os grupos são heterogêneos, né? As turmas, você tem crianças de 3 a 6 na mesma turma, né, Isabel? Das 3 aos 6, eu tenho uma criança com autismo profundo. Essa criança não vai. Essa criança não está, porque é uma criança que tem problemas respiratórios, constipa-se com muita facilidade e era perigoso, não é? E então está com a mãe, e a mãe tem possibilidade de estar com ele. Eu li no material da PEI, assim, algumas coisas que me chamaram a atenção, e uma das orientações é centrar numa base colaborativa, né, e não prescritiva. Eu acho que quando a gente olha tanto para os professores quanto para as famílias e pensa o trabalho na base da colaboração e não da prescrição, talvez seja um dos caminhos que tenha dado certo aí em Portugal, né?
Sim, sim, sim. Em termos de colaboração, sim. E não. Pronto, tu estás-te a referir em termos de colaboração interna em escola, é? E não prescrever, assim, não determinar, faça isso, faça aquilo, quando uma Não, não, secretaria ou um órgão determina o que as pessoas não. devem fazer, né? É assim, Cassiana, há coisas que nós temos que fazer e Uhum, que têm que ser comum a todos, não é? uhum, Eu tenho, portanto, tenho colegas a trabalharem comigo noutras salas e elas uhum, têm que fazer uma série de coisas e têm que cumprir relativamente uhum, ao tempo que estão lá fora, relativamente ao distanciamento em mesa. Portanto, há coisas que temos de cumprir, mas cada uma uhum, faz o seu trabalho livremente e é livre de com as crianças combinarem o que vão fazer, o que vão ou não fazer. uhum. Era isso Dá que queria. uma. É isso, sim. Que mais que eu anotei aqui? Em relação aos espaços, né? Criar zonas de circulação o mais amplas possível para que as crianças possam ocupar o espaço livremente, sem estarem confinadas, né? Espaço apertados. E mesmo com a dificuldade de sair, vocês têm tentado, você gostava muito de usar o espaço externo, não só o espaço externo da escola, mas o espaço da rua também. Você consegue, Isabel? Você conseguiu Não, nessas agora 2 não. semanas? Não, não Não, não pode. podemos. No nosso plano, o que diz é que não podemos sair da escola. Temos que estar na Uhum. escola. Na É mais, escola. na escola. E faz sentido, faz sentido. Uhum. Imagina que eu vou com um grupo de meninos a um sítio. Uhum. Aos parques, os parques estão fechados. Os parques Uhum. infantis estão fechados, mas podia ir passear, dar uma volta pela cidade. Ninguém me Uhum. diz que alguém passa por nós e espirra e está infectado. Eu não sei. Uhum. Os meninos não usam máscara, não é? Só usam máscara a partir dos 10 anos. Uhum. Ah, Só essa é, era uma pergunta também que eu tinha colocado aqui. só é obrigatório a partir dos 10. Uhum. Na segunda, ontem foi segunda. Na segunda-feira abriram os centros de ocupação de tempos livres. Uhum. E é obrigatório a máscara Uhum. para os meninos que frequentam. Uhum. Nós não, os nossos meninos não. Portanto, não saímos do espaço da escola. E é uma segurança também para os pais. Eles sabem que eles ali está tudo desinfetado, que nós temos cuidados com eles. Uhum. É, Sim, posterior, não, nem pensar, não somos autorizados a fazê-lo. sim. A Suzuê está perguntando se existe uma boa comunicação com as famílias portuguesas, se elas opinam, se elas participam das decisões. Pronto, nós perguntamos-lhe a opinião de algumas coisas. Neste momento, a participação era muito mais antes da pandemia. E Uhum. eu perguntei-lhe, nesta altura que estávamos a definir horários, eu perguntei aos pais que horário achariam conveniente para a escola estar aberta. Uhum. Foi uma das perguntas que eu fiz, queria saber para saber que horário havia de fazer. Mas houve pais que me disseram muito cedo até muito tarde, das 7 às 7, e era impossível. Pronto, é Uhum. impossível. Mas aí eu também falo e também escrevo e digo que não é possível e demonstro que não é possível. Tínhamos que Uhum. ter muita gente. E depois também lhes mostro as orientações que devem estar o menos tempo possível, só o necessário. Portanto, há Uhum. esta conversa e este esclarecimento que é educativo também para os pais. Uhum. Tem uma pergunta, não é do teu grupo escolar, né? Eu sei que lá não tem crianças de 0 a 3, mas vamos ver se você consegue falar. As crianças de 0 a 3 ficam ou não vão à escola? Todas estão com os pais, ou tem escola particular para elas? Tem escola particular. As creches são particulares e de solidariedade social. Há particulares e há da segurança social, solidariedade social. As públicas, não, nós não temos creches públicas. E Uhum. estão abertas e as crianças vão. E voltaram 15 dias antes, né? Seriam as nossas filantrópicas aqui, pelo que eu entendi, né? É. Elas voltaram um pouquinho antes.
E deixa eu te perguntar uma coisa, quais são, assim, que você sentiu de tudo isso, desse momento, dessa decisão de voltar, os principais desafios, Isabel? Se você falasse assim, gente, vocês que vão voltar ou não vão voltar, quais os principais desafios? Os desafios é estarmos atentas, ouvirmos o que os meninos têm para dizer, ouvirmos o que eles querem fazer, porque eles querem brincar muitíssimo. E querem brincar uns com os outros, e eles brincam uns com os outros, e tocam-se, têm que se tocar, não podem deixar de não se tocar. O meu desafio foi encontrar aquele meio termo, de não ter nada em sala, porque tive que tirar tudo o que era dos placares, tive que tirar tudo. Os mapas de apoio à atividade letiva, os mapas de presença, as agendas, tudo, como tu conheces na minha sala, apoio à minha atividade. E tive que tirar isso tudo. No entanto, eu precisava de alguma estrutura, eu e eles. Porque uma das coisas que eles me disseram quando chegaram, não há papéis na parede. E agora, onde é que eu escrevo o que quero comunicar? E então arranjamos e construímos um novo documento, uma coisa muito simples, para que se fizesse rápido, e para que eles não se sentissem sem rede, porque eles estão habituados a ter uma estrutura que os apoia. E se não andam muito confusos, não sabem muito bem, andam de um lado para o outro. E com aquela estrutura foi importante, aquela estrutura, para que eles percebessem que de manhã tinham projetos que escrevem, que querem fazer, materiais que gostariam de ter na sala e que eu depois tenho que desconfinar para colocar no dia seguinte. Portanto, foi um desafio de uma forma de trabalhar diferente. É diferente, não é? É escutá-los e escutá-los muito, ouvi-los muito e perceber tudo o que está por trás de tudo, de todos os sinais, o sinal daquele menino vomitar. Portanto, nós temos que estar atentos aos sinais. Deixa eu só explicar um pouquinho para as pessoas aqui, minhas colegas, que a sala da Isabel é uma sala fundamentada no modelo pedagógico do MEM, né, no modelo da escola moderna. E todos os instrumentos que a Isabel está falando, né, a chamada, a agenda semanal, tudo que tem ali, a forma de organização, né, da Isabel, os instrumentos de pilotagem do movimento da escola moderna asseguram, né, para a criança, eles vão adquirindo autonomia. Então, assim, as crianças estão acostumadas com aqueles instrumentos, né, Isabel? Então, isso dá muita segurança para a rotina das crianças. São os instrumentos de avaliação. Eu nunca vou esquecer da fala da Maria, né? A Maria me apresentando os instrumentos e ela, olha, a gente faz tudo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e depois a gente vem para cá, e aqui a gente escolhe o que nós vamos fazer. Daí a Isabel, então tá, não precisa de professora mais nessa sala, né? Foi muito engraçado aquele dia que a Maria me apresentava tudo. Porque de tanta autonomia que as crianças vão ganhando por meio daqueles instrumentos, né? Elas vão contando aquilo com tanta segurança, aquilo faz parte delas e da rotina delas. Então, eu imagino mesmo a mudança, né, de arrancar tudo aquilo, né, arrancar um pedaço delas, né. Eu deixei a mesa, encostei todos os móveis à parede, para terem espaço, e deixei a mesa grande, para nos encontrarmos e para fazerem trabalhos, pintarem, desenharem, jogarem. A mesa está enorme, embora eles sejam só 4. Portanto, há muito espaço para eles estarem. Sim. Olha, tem mais... Eu ia parar com as... Deixa-me só dizer uma coisa. Que as crianças têm um poder de se adaptarem às situações maior que o nosso. Sim. E são elas, muitas vezes, que nos dizem como é que devemos fazer. A adaptação é incrível das crianças. Sim. Tu hoje entras em sala e elas fazem tudo como deve ser feito, como foi combinado, como a coisa mudou 2 meses e meio, depois é completamente diferente. A rotina e tudo o que fazem em sala. Sim. Entendes?
Sim, o ritual da limpeza deles, eu ia te perguntar isso, quando vão ao banheiro, tudo, né? É um de cada vez, sabem que é um de cada vez que vai, sabem que vão lavar sempre que brincam, vão lavar as mãos, sempre que estão lá fora, vêm a lavar as mãos, sempre que vão comer a fruta, vão primeiro lavar as mãos, sempre, eles estão sempre a lavar as mãos. Certo. Eu ia terminar, né, porque a gente já está aqui no tempo, bacana, mas eu vou fazer a última pergunta da Isabela, porque a Isabela pediu tanto para ter essa live, então nós vamos priorizar a Isabela aqui com a pergunta dela. Quando foi decidido voltar às aulas em Portugal? A curva estava caindo? Quando vocês Sim. decidiram voltar, a curva estava caindo, que foi tomada essa decisão de volta às aulas? Sim, sim, a curva começou a cair e foi decidido primeiro a creche, depois o jardim de infância. Eu penso que, pronto, isto foi politicamente, teve um peso grande, não é? Economicamente, porque os pais precisavam de ir trabalhar. A economia está sempre em primeiro lugar. Independentemente de alguma coisa, não é? Às vezes nos países mais, noutros países menos, mas a economia, e precisavam que os pais fossem trabalhar, portanto precisavam de colocar os filhotes, os bebés, na creche, porque por isso a creche abriu primeiro, até era uma interrogação que nós fazíamos, mas porquê a creche primeiro, não é? Entre o jardim de infância e a creche, porque é que não abrem primeiro o jardim de infância e depois a creche? Não, a creche foi primeiro. Portanto, eu dá-me ideia que havia pressões grandes para abrir, para os pais irem trabalhar e os meninos irem para a creche. Embora as creches não estejam cheias completamente. Estão, não sei, talvez por metade. E qual é a leitura que você faz, Isabel? Você faz uma leitura de que isso é uma forma de assistencialismo ou não? Você acha que é uma necessidade? Como que você enxerga? Eu acho que é uma necessidade, não é? Uma necessidade que os pais tinham de ir trabalhar. Houve pais que lhe cortaram 60% do vencimento para ficarem em casa. Cortaram, não, desculpa, ganhavam só 60% do vencimento para ficarem em casa. É muito dinheiro, não é? E então era necessário, urgentemente, irem para a escola, para eles poderem ir trabalhar. Portanto, é uma coisa que tinha que acontecer. Mas consideram que os maiores podem ficar em casa sozinhos? Vamos pensar assim, uma criança do primeiro ciclo? Uma criança do primeiro ciclo não pode ficar em casa sozinho, mas pode ficar com um avô ou uma avó neste momento já. Já não há aquele perigo de contágio para os mais velhos e já podem assegurar, eles já dominam o computador, que também foi uma aprendizagem para os meninos dominarem o computador, e os pais poderão sair e eles ficarão com os avós. Eu tenho meninos que estão a ficar já com os avós para os pais irem trabalhar e estão em trabalho de manhã, estão em trabalho de escola. Mas há de tudo, há de tudo. Entendi. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar que eu não tenha perguntado e que essas professoras lindas não perguntaram? Tem mais alguma coisa? Olha, eu acho que é muito importante a higienização, nós protegermos-nos, porque estamos a proteger também dois grupos de risco, que são os velhos, as pessoas mais velhas e as pessoas doentes. Portanto, isso foi uma coisa que foi importante aqui em Portugal. Eu acho que as pessoas, era importante proteger os mais velhos, tanto que as crianças afastaram-se dos avós, todos, dos avós, desculpa, para os proteger, porque eles são mais velhos e as pessoas que têm doenças também. Houve aquele afastamento. Isso eu acho que foi muito importante para as coisas não terem números significativos de contágio. Mas também te digo, Cassiana, e a todas as que estão a assistir, neste momento estamos a abrir centros comerciais, estamos a abrir praias, estamos a abrir ginásios, estamos a abrir tudo.
E tal e qual, como eu te digo, que as crianças se adaptam às situações, os adultos também rapidamente se adaptam novamente à nova vida. Uhum. E eu tenho medo disso. Sim. Vamos ver. Ver o que vai acontecer, né? Isabel, eu quero te agradecer muito, assim, gente, a hora que eu pedi, a Isabel aceitou, né? Em nenhum momento ela, ai, Cassiana, de novo, blog, conversa, nada, né? E é tão importante porque, assim, eu tive uma experiência enorme na tua turma, né? Eu falo que eu aprendi a orientar estágio com a Assunção e com a Ana Arthur e aprendi a ser professora de educação infantil com a Isabel, na sala da Isabel, né? Com as mediações que a Isabel faz com as crianças, no jeito da Isabel trabalhar, no tateio com as crianças, no jeito de estar lá na sala, né? Foi um presente ter ficado na tua sala em Portugal. Depois voltei, né, Isabel, para visitar. Eu gostei muito que estivesses lá. Gostei muito. Eu gosto sempre que vocês vão. Na tua sala, na sala da ação, né? Foi assim, nossa, foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Então, eu quero te agradecer em nome da UEL, em nome do projeto, em nome do Baguncei, e dizer assim que para nós, acho que a gente tem que pensar mesmo nas crianças, né? Tanto do Brasil como de Portugal, de qualquer lugar do mundo, né? Que as crianças merecem, as professoras elas merecem essa nossa acolhida nesse momento. Nós queremos ser acolhidos e acolhidas para pensar, né, nesse retorno, sendo ele breve ou não tão breve, mas que a gente precisa fazer as coisas com calma e com cautela. Então, eu te agradeço, assim, muito, de coração. Obrigada. Muito obrigada por você participar com a gente dessa tarde, no finalzinho da tarde, aí, comecinho da noite já. Peço desculpa pelos problemas técnicos. São problemas que eu já tive nesta altura, foi muito complicado, reuniões, eu também tive problemas desses. Mas pronto, vamos aprendendo, é uma forma de aprender também. Muito obrigada. E obrigada a vocês, professoras, as meninas do blog, todo mundo que ficou com a gente até agora. Agora apareçam as carinhas aí para a gente dar tchau e para a gente fazer um print da tela aí, libera aí as caretinhas de vocês, aí eu faço um print aqui. Deixa eu fechar o... eu tenho que fazer um print desse povo bonito aqui. Olha aí, Isabel, quanta gente bonita. Tem gente que está de pijama e não quer aparecer, né? Povo, tem que aparecer esse povo bonito aí. Vamos lá. Olha lá, ó. Tem gente que tá junto lá, ó. Ai, que gostoso. Olá, Mina, todo mundo, Patrícia. Patrícia, minha aluna, que saudade. É só assim pra gente ver o povo. Gente, um beijo, Isabel. Muito obrigada, viu? Um beijo toda. Beijinho. Até a próxima.